A paz do Senhor Jesus, eu saúdo a todos vocês da santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Joyce, sou missionária aqui na cidade de Belo Horizonte e aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências espirituais e te ajudo e incentivo a crescer espiritualmente. E você, no decorrer da sua caminhada, tem tido muitas experiências espirituais, às vezes mais com demônios do que com as coisas de Deus, às vezes mais com experiências ruins do que boas, vamos dizer assim. Então, queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma experiência. Eu peço desculpa aos irmãos, porque esse é o único horário que eu tenho conseguido gravar vídeo. E esse horário tá bem barulhento, é cachorro, é moto, é carro, porque onde eu moro é bem movimentado. Mas, meus irmãos, eu estava deitada, dormindo. Enquanto eu dormia, eu tive uma experiência espiritual. Essa experiência que eu tive, ela foi em arrebatamento. Eu tive um arrebatamento em espírito. Enquanto eu estava deitada, o meu espírito ele saiu do meu corpo e ele levantou em direção do meu quarto para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi em frente à minha geladeira, isso mesmo, meus irmãos, em frente à minha geladeira, um demônio. Mas quando esse demônio me viu, ele se assustou e ele olhou para mim e ele estava colocando uma garrafa, uma lata, na verdade, de cerveja, dentro da minha geladeira. Quando ele viu que eu vi que ele estava colocando, ele retirou. E eu perguntei para ele, o que você está fazendo aí? E ali ele me olhou com a cara assim, assustado, né? Porque o meu espírito estava olhando o que estava acontecendo no meu espiritual. Aí ele ficou sem graça e falou assim, nada não. E tirou. Sabe aquele olhar de afronta? Quando uma pessoa ela levanta para te afrontar, sabe aquela pessoa que te olha, que traz aquela afronta, te traz até uma certa ira? Foi isso que aconteceu. E ele se levantou e veio caminhando da cozinha e sentou no sofá da minha casa. E ele sentou no sofá da minha casa, cruzou as pernas e eu falei assim, sai da minha casa. E ele ficava assim, vou dizer, quem que vai me tirar? Aí eu falei assim, sai da minha casa. Aí eu falei assim, em nome de Jesus. E ele continuou olhando para minha cara, com um olhar de deboche, sabe? Tipo assim, quem que é você? E aí eu coloquei o dedo no nariz dele e falei com ele assim, olha, o mesmo Deus que você servia é o Deus que eu sirvo. E ele tem todo o poder. Sai da minha casa agora em nome de Jesus. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu me levantei. Meus irmãos, pasmem. Enquanto eu fiz o mesmo trajeto que eu fiz no meu arrebatamento em espírito. E aí eu passei, estava tudo do mesmo jeito. A casa estava do mesmo jeito, as coisas estavam no mesmo lugar. E quando eu cheguei na minha sala, eu senti um desconforto, como se tivesse uma presença ali que não era para estar. Só que eu já estava acordada, então não estava conseguindo mais ver. Eu orei ao Senhor e expulsei. Meus irmãos, mas o que eu quero falar para vocês? Isso foi um choque. Foi um choque para mim, foi um baque para mim. Porque ele não se importou de ver minha presença. E eu não tive poder para expulsar ele no meu espiritual. Foi aí que eu percebi que o meu espiritual estava fraco. Então eu decidi começar a alimentar o meu espiritual. Por quê? Quando você começa a buscar, você começa a ver as coisas que estão à sua volta, o que está acontecendo. A gente consegue ver os demônios que vêm na nossa casa, que tentam colocar. Ele estava ali tentando colocar provavelmente um vício, né? Colocando bebida dentro da minha geladeira. Meus irmãos, isso é muito sério. Às vezes a gente não dá muita confiança para essas coisas, mas é tudo que reflete na nossa vida, ela vem do nosso espiritual.
antes das coisas virem para o nosso mundo físico, os demônios teve um preparo no nosso espiritual para colocar vícios, para colocar adultério, para colocar tantas coisas que desagradam a Deus, para colocar vícios em bebidas alcoólicas, em cigarros, irmãos, prostituição, coisas assim, roupas, vaidade, tudo isso, eles trabalham para colocar no nosso espiritual, para que isso se reflita na nossa vida física. E eu gostaria de deixar aqui uma passagem bíblica para vocês, uma base bíblica sobre isso, lá em Efésios 6,10, o apóstolo Paulo vai dizer para nós: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. O diabo, ele tenta armar ciladas para nos pegar. Ele vem trabalhando de geração em geração para destruir casas, para destruir sonhos, projetos, famílias. E o apóstolo Paulo vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, nas hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós revertirmos da armadura de Deus. Meus irmãos, provavelmente eu não estava revestida da forma que era para mim estar. Porque quando eu dei uma ordem para ele no nome de Jesus, mesmo usando o nome de Jesus, ele deu a mínima. Ele simplesmente ignorou. Olhou para mim e dizer: quem que é você? Quem que você pensa que você é? Era como se ele estivesse dizendo: aqui no mundo espiritual você não tem. Você não é conhecida aqui no mundo espiritual. Aqui no mundo espiritual suas palavras não surgem efeitos. Meus irmãos, será que é porque eu estava me enchendo demais das coisas do mundo, ao invés de estar me enchendo das coisas espirituais? Então, isso me marcou de uma forma, sabe? Por quê? Eu percebi que eu não estava apta para guerrear no mundo espiritual. E isso tem pegado muitos. Tem pegado muitos homens de Deus e mulheres de Deus, porque vão para o campo missionário despreparados. Ali vão enfrentar demônios de tudo quanto é tipo. Vão enfrentar demônios, principados, que eles estão habituados para isso. Mas se a gente entra na batalha de qualquer maneira, meus irmãos, a gente não vai conseguir vencer essa guerra. Porque é uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo para nós: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Quem tem carne e quem tem sangue? Os seres humanos. Os demônios não têm, eles são seres espirituais. Então, às vezes, a gente briga com as pessoas, quando os demônios levantam pessoas para nos afrontar na rua, a gente quer brigar, a gente quer bater boca. Mas a nossa luta não é contra aquela pessoa. O apóstolo Paulo já deixou bem claro para nós. A gente tem que parar, meus irmãos, de querer vencer a luta de qualquer maneira. Olha, tem mulheres orando para o seu esposo ser liberto. Tem tantas pessoas orando para que pessoas da sua família, pessoas próximas sejam libertas, mas tem orado da forma errada. Por que não mudar a forma da oração? Por que não mudarmos? Por que nós não oramos assim: Senhor, o demônio que está agindo na vida do meu esposo, meu Senhor, tira as forças dele. Senhor, o demônio que está agindo na vida da minha filha, tira as forças dele. Ó Pai, repreenda os demônios que estão atuando. Porque se a nossa luta não é contra carne nem sangue, a gente não tem que estar discutindo com seres humanos. A gente não tem que estar discutindo com o marido, com o filho, com pessoas próximas. Não, a gente não tem que estar discutindo. Muda a estratégia. Aprenda a ter estratégia no mundo espiritual. Foi aí que eu comecei a perceber. Falei: não, alguma coisa está errada aí. Eu vou ter que mudar a minha forma de agir. Irmãos, depois disso, os demônios vieram. E aí eu tive um sonho espiritual. E neste sonho, em um determinado momento, tinha uma roda de pessoas orando. E lá tinha uma mulher que se levantou.
Esta mulher veio com um copo e ela jogava o copo na boca, pegava a água na boca e vinha cuspindo a água na boca de todos que estavam naquela roda. Mas quando ela chegou perto de mim, eu olhei para ela. Ela estava tentando me enganar porque ela sabia que no mundo espiritual eu já não estava leiga, eu já não estava tão boba que nem quando o demônio veio aqui me afrontar. E quando ela veio cuspir na minha boca, eu falei assim: tá repreendido em nome de Jesus, Satanás. Na minha boca você não joga isso. Meus irmãos, quantas doenças os demônios têm colocado em pessoas no mundo espiritual? Quantas coisas eles nos oferecem no mundo espiritual? Comida, doenças, coisas batizadas, coisas ali que eles fizeram oferendas. Quantas coisas eles vêm nos entregar em sonhos. Mas quando você tiver um sonho, que você se lembrar daquele sonho o dia inteiro, aquele sonho não foi um sonho qualquer. Aquilo foi um sonho espiritual. Então repreenda. Não aceita qualquer coisa que te entregue nos seus sonhos. Porque, meus irmãos, quando nós dormimos, nós descansamos o nosso corpo, mas o nosso espiritual, ele está trabalhando, o nosso espiritual, ele está guerreando. É por isso que nós temos que orar para dormir, nós temos que orar quando estamos em descanso, porque os demônios vêm oferecer coisas para a nossa vida. Não aceite. Se você teve o sonho que alguém te ofereceu algo e você consumiu aquele algo no sonho e você acordou passando muito mal, repreenda. Se você recebeu alguma coisa lá que te fez mal, se você se sentiu mal, você acordou triste, você acordou com um sentimento de tristeza, sabe, um sentimento, quantas vezes aconteceu isso comigo, quantas vezes ainda acontece? Nós temos que repreender, meus irmãos. O mundo espiritual, ele não dorme, ele não descansa, ele está em constante guerra o tempo todo, o tempo todo. Então, se o cristão ele anda despreparado, ele é um alvo fácil na mão de Satanás. Ele é um alvo fácil. É por isso que, através deste vídeo, eu te convido, meu irmão, a sair dessa vida rasa espiritual. Eu te convido a consagrar. Eu te convido a orar, a jejuar, a ter intimidade com o Senhor. Eu te convido, porque o Senhor diz: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque que naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Quantas pessoas falam o nome de Jesus e não têm poder para isso? Lembra de quando aqueles homens foram expulsar o demônio daquele jovem? Eles disseram: eu conheço Paulo, mas e vocês quem são? Então, meus irmãos, quando o inimigo aproximar de você, se você não tiver autoridade no mundo espiritual, ele vai te derrubar. Ele vai te derrubar. E o que eu quero dizer para vocês é que o mundo espiritual é tão real quanto este. Amém, meus irmãos? E tem outros assuntos, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Mas que o Senhor fale no teu coração através desse vídeo. Que você possa despertar espiritualmente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.